Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E olha só, se você gosta do canal, não deixe de dar o seu curtir e comentar. Isso valoriza o canal no YouTube. E divulga, né, o nosso canal aqui para termos cada vez mais inscritos. Tudo isso permite a gente continuar e melhorar cada vez mais. Certinho? E passa já na nossa loja para garantir a sua edição nova da Asas. Olha aí na tela. Fechado? Bom, olha, com a Guerra das Malvinas fazendo 40 anos, muitos aí já me pediram um vídeo sobre o conflito. E quando se fala dessa guerra, é impossível não pensar no Exocet, nos jatos Super Étendard da Argentina e no afundamento do destroyer britânico HMS Sheffield. Mas o Sheffield está longe de ser o primeiro grande navio de guerra afundado por um míssil lançado de um avião. O primeiro ataque assim, bem sucedido, aconteceu para valer quase 40 anos antes da Guerra das Malvinas. Se você é bom de conta, você já viu, foi na Segunda Guerra Mundial. E mudou tudo na guerra no mar. A Operação Argentina, que resultou no afundamento do Sheffield, na verdade, foi fruto disso aí que aconteceu na Segunda Guerra. Eu não gosto de fazer, né, um trabalho assim pela metade. Isso inclui a gente fazer um vídeo de história sem o devido esclarecimento do contexto histórico em que tudo aconteceu. Então, vamos lá. No final do primeiro semestre de 43, para muitos italianos já estava claro que a guerra estava perdida. As últimas forças ítalo-germânicas no norte da África tinham se rendido em Tunis em 13 de maio. E a gota d'água, como se diz, foi o vitorioso desembarque dos aliados na Sicília em 10 de julho. Era hora de colocar a preservação das vidas italianas acima de pactos político-ideológicos. O caminho foi aberto com o afastamento da liderança do país do ditador fascista Benito Mussolini, fiel aliado do ditador alemão Adolf Hitler, em 24 de julho, com o rei Vítor Emanuel III nomeando o marechal Pietro Badoglio como novo chefe executivo da Itália, com a missão emergencial de tirar o país da guerra o quanto antes, sem consultar Berlim, claro, né? E a coisa correu rápido. Em 3 de setembro era assinado um armistício militar prévio, que já definia, abre aspas, a transferência imediata da frota e das aeronaves italianas para pontos a serem designados pelo comando aliado, com detalhes para o seu desarmamento, a ser decidido pelas forças aliadas. Fecha aspas. E aí, às 18 horas e 30 minutos de 8 de setembro, a rádio anunciava ao mundo a paz entre a Itália e os aliados. Pouco depois, às 18h45, o próprio Badoglio falava no rádio. Todas as forças militares italianas deviam imediatamente cessar quaisquer ações de beligerância ou hostilidade contra os aliados. A reação dos alemães, é óbvio, foi de fúria e vingança. O armistício foi visto como uma traição do pior nível. E as relações extrapolaram e muito as medidas militares. Da Cefalônia, por exemplo, as forças alemãs massacraram sem piedade a 3ª Divisão de Infantaria AC italiana. Mais de 5.100 combatentes foram sumariamente executados após terem se rendido aos alemães como prisioneiros de guerra. E em paralelo, os alemães buscaram agir para impedir que armas italianas fossem para os aliados.
E nesse particular, a frota de batalha da Marinha Italiana era uma enorme preocupação, porque ainda representava um poderio bastante considerável, que os alemães não podiam se dar o luxo de ver agregado aos aliados no Mediterrâneo, ainda mais naquela altura da guerra. E aqui começa a ação da nossa história. Com o armistício confirmado, o vice-almirante Luigi Sansonetti emitiu ordens a toda a frota para que se preparasse para navegar aos portos aliados designados, mas, olha as aspas, sem entregar os navios ou baixar a bandeira, com a clara intenção de desmobilizar a frota e não colocá-la em combate sob as ordens dos aliados. Às 3 horas de 9 de setembro, de madrugada, em plena noite, a frota zarpou com destino a La Maddalena, na Sardenha. Ela saiu de La Spezia e com os coraçados Roma, Vittorio Veneto e Itália. O Roma era a nau capitânia e iam também os cruzadores Eugênio de Savoia, Montecuccoli e Regulo, mais 8 destroyers. Eram 8 horas quando o comandante das forças alemãs em La Spezia, 5 horas depois dos navios zarparem, o almirante Mitzen-Bolken, alertava Berlim de que os navios haviam saído para irem se render aos aliados. Estando à vista de Bocchi di Bonifácio ao meio-dia, a frota fez uma curva na direção de La Maddalena, mas às 13 horas e 40, o comando italiano no Roma foi informado de que os alemães tinham tomado o porto e a frota fez uma manobra de 180 graus, afastando-se. Olha só, esse Roma que eu citei é o coraçado, tá? Não é a capital da Itália. Por volta das 14 horas, os navios estavam próximos da ilha de Asinara, a noroeste da Sardenha, e foram então vistos aviões de reconhecimento. E então, por volta das 15h10, os vigias dos navios avistaram um grupo de aeronaves em atitude de ataque. Ainda não identificados, esses aviões eram bombardeiros alemães Dornier DO-217K2, do 3º Staffel do Kampfgeschwader 100, que haviam decolado de Istres, na França, às 14 horas, com ordens de atacar a frota italiana. 2 dias antes, o comandante do Staffel, o major Bernhard Jopp, tinha sido chamado no comando da Luftflotte 2 para receber ordens secretas para montar uma pequena força de elite para um ataque aéreo contra a principal frota de batalha italiana, que a inteligência alemã já então suspeitava que iria se entregar aos aliados. Jopp, então, já estava em alerta naquele dia 9, e apenas 2 horas depois do aviso de Bolken, o major recebeu a ordem do ataque. Eram 12 Dornier e voavam muito alto, a uns 5.000 metros, numa atitude muito diversa daquela de um ataque aéreo tradicional contra navios. E os oficiais italianos julgaram a princípio que fosse mais uma intimidação e não deram ordem de fogo à artilharia antiaérea dos navios. Eles não tinham como saber que as aeronaves levavam uma nova arma secreta alemã, o míssil antinavio Fritz X, também designado FX-1400. No texto desse vídeo, Kowalski colocou umas informações bem completas dessa arma. Existem algumas versões de como aconteceu de fato o ataque. E eu vou descrever aqui a que obtive das fontes mais confiáveis, incluindo a história oficial da Marinha Italiana. Então vamos lá. Um dos Dornier lançou então o que parecia uma única e grande bomba, mas ela não caiu na curva balística normal. Ao contrário, ela parecia ter uma pilotagem própria. Era um Fritz X, lógico, e ele foi na direção do cruzador Eugênio de Savoia. Um outro míssil
de outra aeronave foi em direção do coraçado Itália. As duas erraram os alvos. Por muito pouco, mas erraram. Mas as grandes explosões na água tiraram a dúvida dos italianos. O ataque era real. A artilharia dos navios abriu fogo, mas os bombardeiros alemães ainda estavam fora do alcance. E foi então que um terceiro Dornier lançou seu míssil. Era o avião do próprio Joop, e o seu oficial de tiro, o suboficial Klaproth, a guiou com precisão contra o Roma. Eram umas 15h45 e o míssil atingiu o coraçado em cheio. Penetrou seu casco blindado, destruindo uma das salas de máquina e duas salas de caldeiras. Com a inundação de água, o sistema elétrico gerou incêndios que se alastraram por todo o navio, que começou a sair da formação da frota. Uns 5 minutos depois, um outro Fritz X foi lançado do avião do sargento Steinborn e, guiado pelo suboficial Eugen Dugan, também atingiu o Roma. O míssil varou o convés blindado, atingindo os magazines de munição da torre principal B. Imagina, de 351 milímetros os projéteis, causando então uma explosão gigantesca, que literalmente, tenta imaginar isso, jogou a torre dos canhões, que pesava 1.500 toneladas, jogou aos céus, como se fosse feita de papel, e as chamas que se elevaram a 3.000 metros, quase na altitude dos Dornier, num inferno que incinerou a tripulação do navio. Afundando rapidamente pela proa, o Roma se partiu em dois e desapareceu nas águas. Eram 16 horas e 12 minutos. Ele levou consigo 1.352 homens da sua tripulação, incluindo 2 almirantes italianos. Só 622 homens foram resgatados do navio. Enquanto isso, todos os Dornier 217 K2 tomavam então o rumo de sua base em Istres, ilesos. E a frota italiana, com Itália ainda chocada do que tinha acontecido, rumou para Malta, onde chegou na manhã do dia 10. Não só entre os italianos, mas no próprio comando aliado havia uma surpresa total. Ainda mais quando a descodificação de mensagens alemãs confirmou alguns detalhes do ataque. O mais desconcertante de todos, o uso dos mísseis. Armas guiadas antinavio alemães já haviam sido usadas antes. Em agosto, ataques com esses mísseis tinham sido feitos no Golfo da Biscaia, mas aí os alvos tinham sido navios bem mais leves e menos blindados, como fragatas e corvetas. Nunca um couraçado. E o Roma não era qualquer couraçado. Era o navio mais novo e moderno da Regia Marina, a marinha italiana. Deslocava um máximo de 46.217 toneladas, com um comprimento de 240,7 metros. E era muito veloz, chegando a 30 nós. Era também muito bem armado, com as armas principais sendo 9 canhões de 351 milímetros em 3 torres. Uma delas a gente sabe o que aconteceu. E ainda um poderoso armamento secundário, com canhões de 152 milímetros. Por qualquer parâmetro, tá? Ele não devia nada aos mais temíveis couraçados das outras nações, como o lendário Bismarck, dos próprios alemães, ou o King George V, dos britânicos. E mesmo com todo esse poder, ele tinha ido ao fundo, atingido por apenas 2 mísseis. 39 anos antes do Sheffield ser atingido por um míssil Exocet argentino, aquele ataque, em 9 de setembro de 1943, revolucionou toda a doutrina de guerra naval. No ataque contra o Roma, com apenas 12 aviões e atingindo seu alvo com tão somente 2 mísseis,
o mais poderoso e bem protegido de todos os tipos de navios de guerra, o coraçado, tinha sido vencido. O uso do poder aéreo no mar nunca mais ia ser o mesmo. Nascia uma nova doutrina para o emprego do poder aéreo sobre as águas. E nascia uma nova realidade para a guerra no mar. E você conheceu esse episódio marcante da guerra aeronaval aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.